nossos corações, amém? Aleluia. Minha voz está chegando bem aí, gente? Está chegando bem aí? Amém? Coloque sobre seus pés então, pega a tua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Antes de você abrir, coloque a tua Bíblia aí na altura do teu peito e vamos orar, amém? Se ela for digital, coloca aí também, amém? Pai amado e querido, Deus soberano, vamos agora, Pai, participar deste momento maravilhoso que é a Tua palavra. Deus, fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai amado e querido, dá-nos sabedoria e entendimento. Eu me coloco diante de Ti, meu Pai, e Te peço, usa-me como instrumento, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém? Igreja vitoriosa, maravilhosa, que vai subir com o Senhor Jesus, está aí hoje? Aleluia! Abra sua Bíblia então no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Hoje em nosso meio eu tenho aqui pessoas que já tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, mas a palavra de Deus se renova, amém? E vem com um complemento a cada dia, aleluia. Mateus 8, versículo 23. Quem achou, diga amém. Então vamos lá. E depois nós vamos abrir um outro texto. Mateus 8, 23 diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Porém, Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Abra sua Bíblia também no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago está indo aí para o finalzinho do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quem achou, diga amém. Vamos lá então? Diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em algumas versões, a versão na linguagem de hoje está assim: Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado pelas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Amém? Então se assente no seu lugar. Preste atenção na mensagem, que toda preocupação, que tudo aquilo que vier para dispersar, nós já repreendemos em nome de Jesus. Irmãos, voltando aqui no capítulo 8 do livro do Evangelho de Mateus, nós vemos uma das narrativas aqui, onde mostra a soberania do poder de Jesus sobre a natureza. Nós nos deparamos com um momento, eu vou usar até aquela frase que quando você está assistindo uma série, eles falam assim: anteriormente em. Não é assim? Então, anteriormente em. Antes do texto que nós lemos, Jesus já tinha ensinado, curado pessoas, feito milagres e maravilhas. E Jesus Cristo, apesar de filho de Deus, ele veio como homem. Então ele padeceu as nossas dores. Jesus chorou, Jesus se alegrou, mas Jesus também ficou cansado. Então, depois de tudo isso aqui, anteriormente, tudo o que ele tinha feito, eles pegaram um barco para atravessar o mar da Galileia. E Jesus estava cansado. Logo, então, ele dormiu. Eu fico imaginando ali, deve ser igual criança, quando coloca dentro do carro, né? Criança pequena, tá chorando, tá quase, não dorme de jeito nenhum no colo de ninguém, né, Marcos? Coloca dentro do carro, anda um pouco, dorme. Jesus
Quando chegou naquele barco, descansou, dormiu, e eis que veio uma grande tempestade. O interessante é que aqui a gente não está, apesar de ser chamado Mar da Galileia, não é mar aberto. O Mar da Galileia é um grande lago de água doce, e ele é cercado por montanhas. E aí, de forma repentina, sem ninguém prever, o ar gelado das montanhas, junto com o calor, vem como se fosse, se você estivesse escutando agora, talvez, a previsão do tempo. A massa de ar frio se encontra com a massa de ar quente e interage ali naquela zona de baixa pressão. Não é assim? Não é assim, gente? É assim? Vocês assistem a parte então tá bom. E aí isso forma uma tempestade, mas de forma repentina. E preste atenção, aqui está dizendo que os discípulos ficaram com medo. Os discípulos ficaram com medo. E grande parte dos discípulos, sabe o que eles eram? Pescadores. Eles tinham toda a experiência com o mar. Eles enfrentavam tempestade. Só que aqui algo aconteceu, meu irmão. Porque que eles estavam com medo, mas com muito medo. As ondas ali chegavam até ultrapassar 2 metros de altura. Quem aqui já foi na praia? Quem aqui já foi na praia? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui já tomou um caldo da onda? Deixa eu ver. Eita glória, aí saiu rolando na areia, né? E foi uma ondinha pequena, não foi? De 2 metros não foi, né? Imagina se fosse de 2 metros, hein? Que coisa, que capote. Mas as ondas eram grandes. E aí eles chegaram diante de Jesus, Jesus dormindo. Eles enfrentavam essa tempestade, esse problema, esse vento contrário, e eles foram lá chamar Jesus. Aí eu pergunto para você, eles tinham um problema, que talvez eles já tinham enfrentado de outra forma antes. Aí eu pergunto para você aqui, quem aqui nunca enfrentou o problema? Cadê? Tem alguém aí? Olha, todo mundo enfrentou o problema. Quem aqui já experimentou andar na tempestade, aquela chuva vindo de frente para você? Quem aqui? Alguns vão falar assim, o pastor nem lembra a última vez que choveu, porque está tão quente. Mas se você está numa chuva em direção contrária, o seu guarda-chuva, o que acontece com ele? Ele quebra, ele se abre todo lá para trás, não é? Porque a gente está indo na direção do vento. Diga para a pessoa que está assim do seu lado, é nos ventos contrários que Deus usa os problemas da vida para nos ensinar alguma coisa. Irmão, você já percebeu que o vento, quando ele vem contrário ali, ele te impede de seguir em frente? Te impede, porque ele está de repente empurrando você. Quantos ventos contrários a gente não encontra na nossa vida no decorrer de uma semana, de um dia, de um ano? Quantos? Vários são esses problemas. Mas como nós reagimos diante deles? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, como nos reagimos diante dos ventos contrários? Diga de novo para ele ou para ela, como nós reagimos diante dos problemas? Será? Qual a sua reação? Será que você vai parar? Ou será que você vai se desenvolver no processo? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, em meio à dificuldade, se desenvolva, não pare. Irmãos, e aí chegou essa situação ali para os discípulos, ventos contrário, problema, tempestade. E como Deus usa os problemas da vida. Muitas vezes a gente se depara com situação, você mesmo dizendo assim, aquele tanto de coisa sobrevindo sobre você, aquele tanto de coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo, e você solta a famosa frase, tudo eu, só acontece comigo, pastora Luciana.
Coitado de mim. O que aconteceu comigo? Eu colei chiclete na cruz? O que acontece comigo? Tudo eu. Será que não vai acabar essa vida de problema? Não falamos assim, gente? Sim ou não? Mas saiba que mesmo em meio ao problema, Deus está operando. Olha só, Deus, Ele pode usar o problema para chamar a sua atenção. Diga assim para você mesmo: Deus pode usar o problema para chamar a minha atenção. Irmãos, para que isso? Para fazer você movimentar, para fazer você sair do lugar, para te dar uma nova direção. Quer um exemplo bíblico? Gideão estava ali na dele, não se achava ninguém, e a terra sendo invadida. E aí Deus vai lá e usa aquele homem para movimentar, para sair daquele lugar, para lhe dar uma outra direção. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus pode usar os problemas para nos provar. Deus, então, Ele pode usar os problemas para nos provar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer muitos versículos aí hoje, viu? Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 2. A gente está falando aqui que Deus usa os problemas para nos provar. Ele chama a nossa atenção, também usa os problemas para nos provar. E em Tiago 1, capítulo 2 está assim: meus irmãos, tendo grande gozo quando caíres em várias tentações, ou seja, quando aconteceu o problema, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. A sua fé vai produzir paciência. Esperei com paciência no Senhor. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se alguém de vós, tendo falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de um lado para o outro. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O texto está dizendo então para a gente não duvidar, porque se duvidar, assim como Pedro, se duvidar, afunda. E ele está comparando aqui a dúvida como a onda do mar, vai de um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Então Deus, Ele usa para nos provar, porque a nossa fé, quando exercida, operante, ela vai produzir paciência. Paciência aqui não é esperar sentado, é você ser ativo, agir e esperar em Deus, porque Ele sim vai trazer a solução, a resposta, o milagre, em nome de Jesus. Irmãos, diga assim: Deus pode usar os problemas para me corrigir. Usar os problemas para me corrigir, para nos corrigir. Aí você vai abrir a sua Bíblia lá em Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119. Nos versículos 71
e 72. Todos acharam? Olha só que bacana, olha o texto que diz aí: foi bom ter sido afligido, foi bom ter passado para o problema, foi bom ter vindo a tempestade, foi bom ter vindo o vento contrário, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Para nos corrigir. E aí eu vou te dar um outro exemplo, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 50. Gênesis 50. Quem achou aí, diga amém. Hoje você vai manusear a sua Bíblia aí mesmo. Gênesis 50. Nós vamos usar esse versículo para falar de um personagem aí muito importante na Bíblia e que viveu essa história aqui, essa situação do problema, e como Deus usou os problemas sobre a vida dele. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Diz assim: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Irmãos, preste atenção, meu irmão. Olha só o que esse personagem está dizendo. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus, porém, tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar, ou seja, para proteger em vida um povo. Quem está dizendo isso aqui, sabe quem que é? José. E José é um exemplo perfeito de alguém que viveu vários tipos de problema. Eu vou tentar resumir aqui de forma rápida. José tinha vários irmãos. Ele era o caçula, o mais novo. O mais novo, que o pai lhe gostava muito dele. Ele era o preferido do pai. Tanto é que ele recebeu ali uma túnica colorida. Seus irmãos iam fazer as coisas, iam trabalhar, mas o seu pai deixava ele ali na dele. E isso começou a gerar um ódio entre os irmãos, entre os outros filhos. Até que chegou aquele momento que você já sabe. Eles armaram toda uma situação e jogaram José num buraco, numa cova, e venderam ele como escravo. E mataram ali um animal, e com o sangue do animal molharam as vestes para mostrar, para levar para o pai dele, falando que uma besta fera, um animal feroz, havia matado José. Ele enfrentou isso, o ódio dos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo, de ter sofrido poucas e boas. E depois, além de tudo, ali no mercado de escravos, Potifar compra aquele escravo, José, leva para a casa dele. A coisa estava desenvolvendo. Ele falou: agora sim vai tudo dar certo, agora não vai ter mais problema. E aí a mulher de Potifar se engraça com ele e o acusa. No dias de hoje a gente ia usar a palavra assédio. E o acusa falsamente. E o que acontece com ele? Mais um problema, mais um vento contrário. E ele vai parar onde? Na prisão. Na prisão. Longe da família, sem ver o pai. De escravo passa prisioneiro. E aí depois disso tudo, acontece um momento que Faraó tem um sonho. E aí você já sabe, ou se não sabe, vamos lembrar o sonho das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, das 7 espigas vistosas e as 7 espigas ruins, sinalizando que o Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Todo mundo tentou revelar aquele sonho, ninguém conseguiu, até que alguém se lembra de José. Alguém que estava esquecido
esquecido, alguém se lembra dele e fala: olha, eu conheci um homem que revela sonhos. E ele revelou o sonho de Faraó, e Faraó tornou ele governador do Egito. De alguém escravo e prisioneiro, ele passou a se sentar no trono. Foi o segundo homem mais importante do Egito. Mas diante de todo o vento contrário, de toda a situação de ódio, acusação falsa, prisão, sabe qual foi a reação de José? Ele não se revoltou. Ele, de forma humilde, ele se tornou dependente da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Pergunta para você mesmo, pergunta aí, abra a boca e fala, e pergunte para você: qual seria a minha reação? Pergunte aí para você, mas fale alto: qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Desespero? Se revoltar com tudo? José não se revoltou, ele não teve autopiedade. Você já viu que diante do problema você fica piedoso demais com você mesmo? Ah, que miserável que eu sou, eu não mereço isso. José não teve isso não. Ele entendeu que Deus estava preparando algo. Só que com o problema, muitas vezes a nossa visão fica limitada, porque a gente só enxerga o problema e a gente esquece que tem alguém maior que o problema. Vou repetir: a gente só olha o problema e esquece que tem alguém maior que o problema. A gente só enxerga o vento contrário, mas o texto está dizendo que Jesus repreendeu o vento e o mar. Eu fico imaginando, meus irmãos, nessa hora, a tempestade soprando, a chuva. Cadê o sonoplasta? Não está aí não, né? Não, mas vai assim mesmo. A chuva, o barulho. Aí de repente chega Jesus. A criação, a natureza deve ter pensado assim: vamos parar que o Criador chegou. O Criador está mandando a gente fazer silêncio e acalmar. Diante do problema do vento contrário, não é clichê dizer isso, mas Deus é maior que todos os nossos problemas. Não mostre o tamanho do seu problema, mas mostre para o problema o tamanho do seu Deus. Já ouviu essa frase? Já ouvi essa frase em algum lugar. Vejam só José. Exemplo vivo do versículo que nós lemos lá em Tiago 1,12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser provado de suas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que os amam. A gente vê aqui, voltando ao livro de Gênesis, José estava diante de uma situação, ele poderia guardar o rancor, o ódio ali dos seus irmãos, e chegar e mandar todo mundo matar, e os soldados matarem os irmãos que fizeram aquilo com ele. Mas ele disse assim: o mal que vocês fizeram contra mim, o problema que vocês geraram contra mim, o vento contrário que veio sobre mim por causa de vocês, Deus transformou em bem. O mal se transformou em bem para nos proteger. Não é? Eu não estou dizendo aqui que Deus usa os problemas para nos proteger. Aquele momento era de grande fome, escassez sobre toda a terra. E Deus, já sabedor disso, prepara o caminho, levando José até o Egito, para ser usado, para administrar toda a comida, e para que o teu povo, a nação escolhida por Deus, fosse preservada, protegida. Deus usa os problemas para nos proteger.
Entendeu? Deus usa o problema para nos proteger. Passe até essa visão diante dos problemas, que Deus quer chamar a sua atenção, Deus quer te provar, quer te corrigir, quer te proteger. Agora diga assim: Deus pode usar os problemas para me aperfeiçoar. Espera aí que você não entendeu. Você vai bater no peito aí e aí você está dizendo é para você mesmo. Vamos lá? Então diga assim: Deus usa os problemas para me aperfeiçoar. Irmãos, voltando ao caso de José. José era mimado, preferido do pai. Se ele continuasse naquela situação, ele continuaria o mimado do pai. Só que Deus muda a direção. Imagina o sonho, porque ele teve sonho de que os irmãos dele, como feixes, o adoravam, se inclinavam diante dele. Os irmãos dele, enquanto astros, se inclinavam diante dele. Aquele sonho lá da infância. E ele sem entender, e talvez ele lá no Egito pensando assim: e aquele sonho que Deus me deu, o que será dele? O que será dele? E Deus usou esse problema e essa situação para aperfeiçoá-lo. Porque se ele estivesse no mesmo lugar que ele estaria, ele ia ser alguém comum. Mas de alguém comum, de alguém que era preferido do pai, talvez de alguém que tinha tudo na mão, talvez de alguém que recebesse os melhores presentes, do menino mimado, do garoto mimado. Nessa época aqui ele tinha aproximadamente 17 anos, quando ele foi jogado ali pelos seus irmãos, vendido como escravo. Ele tinha 17 anos. Mas Deus usa tudo isso para aperfeiçoá-lo. Ele foi aperfeiçoado. E ele se tornou um homem próspero, se tornou governador do Egito. Então saiba que Deus usa o problema para te aperfeiçoar. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos na tribulação, nos gloriamos nos problemas, nos ventos contrários, nas dificuldades, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O problema produz paciência, produz experiência, produz esperança. Aperfeiçoamento. A nossa fé é aperfeiçoada no problema. Volta lá no livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Por que é importante a gente aperfeiçoar a nossa fé? Nós lemos esse texto aí há pouco tempo, mas vamos voltar nele. Disse assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, o que é levado pelo vento e lançado de um lado para o outro. Irmãos, vamos voltar lá nos discípulos no barco? Estava aquela tempestade toda, e quem que estava com eles no barco? Quem estava no barco? Jesus estava no barco. O barco sendo agitado, de repente eles
pensaram na circunstância, no problema, e esqueceram que Jesus está no barco. Você entendeu? O problema, os discípulos, Jesus. O problema, os discípulos e Jesus. O texto não está dizendo que Jesus não estava no meio do problema, que ele estava fora do barco. Ele estava onde? Dentro do barco. Ele estava onde? Dentro do barco. Ele estava onde? Dentro do barco, do problema. E muitas vezes a gente acaba dizendo assim: que tanto de problema, Deus, parece que o Senhor não está comigo. O texto mostra pra gente que Jesus estava no barco. Sabe que a falta de fé produz em nós medo e dúvida. A falta de fé produz medo. Diga aí, a falta de fé produz medo. Os discípulos estavam sem fé naquele momento, tanto é que Jesus os chama de homens de pequena fé. E meu problema, por maior que for, por mais difícil que for, não perca a sua fé. Irmãos, os ventos contrários virão, mas saiba que Deus pode usá-los para fazer você crescer e te preparar para receber um milagre, para realizar um sonho, para receber uma cura. Então, portanto, você não esqueça, por favor, que ainda diante dos ventos contrários, Deus repreende, Jesus repreende os ventos e acalma a tempestade. Eu vi uma frase muito bacana que dizia assim: a presença de Jesus no barco não significa que virá tempestades. Diga aí, a presença de Jesus no barco não significa que não virão tempestades, e sim a certeza que o barco não vai afundar. Problemas não significam que Jesus não está contigo. Significam sim a certeza que Ele não vai deixar você afundar, você cair. Irmãos, Jesus não vai nos deixar ver navios. Quem já escutou essa expressão? Fulano ficou a ver navios. Deixa eu ver se eu estou muito antigo aqui. Agora que eu falei, ninguém vai levantar a mão, né? Que eu falei antigo. Deixa eu ver quem é que está novíssimo aqui. Quem já ouviu essa expressão? Ficar a ver navios. Deixa eu ver, quem levantou ficar aí a ver navios? Quem levantou a mão é porque já esteve diante ali de um porto e pegou ali, fez um passeio de iate, de barco, ou foi num cruzeiro? Sim? Olha, escutei um sim aí, hein? Irmãos, ficar a ver navios, sabe o que significa ficar a ver navios? Não obter o que se espera. Por que surgiu essa expressão? Porque ali nos portos, os navios estavam saindo, quem não tinha condições, quem não tinha dinheiro, ficava a ver navios, indo e vindo. Navio indo e vindo. Aí eu estou dizendo para você que Jesus não vai deixar você ficar a ver navios. Ou seja, Ele não vai deixar que você fique olhando ali esperando obter alguma coisa. Lembre-se, só vai no barco aquele que quer alcançar um objetivo. Aqueles que ficam a ver navios, eles só escutam aqueles que foram, alcançaram, viram, realizaram seu sonho, o seu projeto. Mesmo que no meio do caminho vá haver problemas, ventos contrários e tempestade. Quem não fica a ver navios é aquele que vai mais longe, aquele que realiza o projeto, o sonho. Pergunte para você mesmo em voz alta: quem sou eu nessa história toda? Quem sou eu nessa
história toda. Nós concluímos com um texto de Tiago 1,12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair provado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que amam. Então vou falar de novo, eu vou ler de novo para você tomar posse. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Eu vou falar para você tomar posse. Você pode dar glória a Deus antes até de eu terminar em qualquer palavra aí. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado, depois de sair provado dessas aflições, desses problemas, desses ventos contrários, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia! Irmão, se aproprie desse texto, se aproprie dessa promessa. Em vez de ficarmos reclamando, murmurando, entenda ou procure entender o que Deus tem preparado para você diante da dificuldade, diante de tal situação. Se Deus preparou para a natureza agir dessa forma, imagina nós que somos filhos de Deus. Me lembra daquela música assim, as folhas caem no final. Não tem uma música assim? Acho que é do Sandy Júnior. As flores caem no final. Alguma coisa assim. E depois vem o quê? A primavera. Tudo que morreu, renasce. Ah, isso aí. É, né? É mais ou menos isso. Se Deus preparou para a natureza, depois que teve a árvore que perdeu as suas folhas, e vem a primavera e ela floresce, imagina para você, imagina para nós que somos filhos de Deus. O problema está aí, mas preste atenção, pode ser para chamar sua atenção, pode ser para te provar, pode ser para te proteger, pode ser para te corrigir e pode ser para te aperfeiçoar. Coloque sobre seus pés. Vamos louvar? Aleluia. Irmão, só não pode cantar a música lá do Sandy Júnior, hein? Misericórdia. Amém? Deus usa os problemas. A Bíblia não fala que mesmo que venha a tentação, Deus nos dá o escape, porque Deus não vai permitir que algo maior que nós possamos suportar venha sobre nós. Mas aprenda que cada situação de problema, de vento contrário, Deus tem algo ali para você, para mim, para nós, para nossa família. Ventos virão, problemas acontecem para todo mundo. Mas entenda, procure entender o propósito que Deus tem. Todos nós já passamos por problemas financeiros aqui, sim ou não? Quem aqui já passou por problema financeiro? Todo mundo. Um momento determinado da vida nós passamos. Mas você está aqui, não está? Você alcançou coisas, não alcançou? Mesmo depois do problema financeiro, sim ou não? Você deve ter sofrido algum mal, alguma doença. Você está aqui, não está? Olhe para trás. Veja o que você aprendeu com o problema, com a doença, com a falta, com a escassez. O que você aprendeu com as dificuldades? Muitas vezes a gente aprende mais com as perdas do que com as conquistas. Porque você passa a valorizar e ver o tanto que você cresceu em cada uma dessas situações. Feche seus olhos, vamos louvar ao Senhor. Traga à memória
qual é a situação que você está enfrentando. E procure aí entender o que Deus tem preparado para você. Lembre-se, Jesus continua no barco. Jesus continua contigo em meio ao problema, em meio à dificuldade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, Senhor. Se o sol se pôr, meu Pai, ainda que olhemos ao nosso redor, parecer que não existe uma luz, uma resposta, uma saída para aquele problema, ainda, Senhor, que o mar venha submergir-nos, ainda que pareça que nós estejamos sufocados pelas águas do problema, ainda que pareça, Senhor, que estamos nos afogando na dívida, no problema, ainda que pareça, Senhor, que os ventos contrários vêm para balançar o nosso barco, ainda que pareça que a tempestade venha sobre nós, ó Senhor, assim como Jó, nós continuamos crendo que Tu és Deus, Tu és Deus, e Tu tens o melhor para nós, Tu tens o melhor para nós, e que nós sejamos aprendizes de cada situação que nós passamos, para crescer, para aperfeiçoar, para aprimorar, para crescer espiritualmente, para crescer enquanto pessoa, para sermos corrigidos, provados, e entendermos o Teu propósito, Senhor, em cada uma das situações. Mais uma vez, Bruno. Se o sol se pôr, se o sol se pôr, solte sua voz, e a noite cante com fé. chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz
traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, glória, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo e bendito é o Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós sejamos aperfeiçoados a cada dia, em nome de Jesus. Louve a Deus bem forte com as suas palmas. Bendito e santo é o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amém? Pratique isso, meu irmão. Comece a ver o problema com outros olhos. Irmãos, está chegando aí, né? Nós temos esse aviso aqui. Está chegando aí um evento poderoso, maravilhoso. A partir de domingo agora, nós teremos aqui na nossa igreja a conferência Provocadores de Milagre. Diga para a pessoa que está do seu lado, venha. Diga para a pessoa do seu lado, venha e participe da conferência Provocadores de Milagre. Irmão, para você provocar milagre, você precisa de fé. Venha, participe conosco. Pastor Jorge estará aqui nesses dias aí, ó, no domingo, a partir domingo agora, dia 26, do culto das 8 e das 18. E durante a semana aí, dia 27, 28 e 29, nós estaremos aqui buscando o milagre da parte de Deus. Então será uma conferência de avivamento, de poder do Espírito Santo, de milagre, de cura. Eu creio, você crê? Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Amém. Então venha e participe conosco em nome de Jesus. Ó, nosso querido sonoplasta, o vídeo está pronto aí? Esse menino é bom, hein? Pode soltar. Aí é contigo, Vamos assistir esse vídeo do pastor Mário, amém? 18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Deus da minha vida, neste momento, eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra. Glória a Deus. Então, dia 18 de abril, dia que é comemorado o Dia do Médico, o médico dos médicos vai. Eu falei abril? É para vocês abrirem os ouvidos. Escapei. Gente, eu não sei porque me passou outubro aqui na cabeça agora não.
Eu estou falando, vocês estão falando abril, gente. 18 de outubro, corrigindo, volta a fita, 18 de outubro, nós teremos essa live aí, Vida para o Brasil. Nós já tivemos em outros dias, né, outro período, com a pandemia, nós tivemos aí Vida para o Brasil, uma live poderosa em que a gente teve testemunho de cura, né? E agora vamos repetir. O pastor Mário, presidente nacional da nossa igreja, nesse dia aí, dia 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico, então nós estaremos ali assistindo essa live. Mas aí também nós vamos receber, o pastor depois vai dar detalhes, nós vamos receber aqui o óleo, né? E você vai levar esse óleo para uma pessoa, para alguém conhecido, alguém enfermo, alguém que está acamado, alguém que está com alguma dificuldade, vai entregar o óleo para ele, né? E ali ele vai fazer o convite para ele entrar no YouTube no dia 18 de outubro e participar da live. E com certeza Deus está preparando aí coisas maravilhosas, milagres de cura e libertação nesse dia. Então se prepare, se empenhe, porque todos nós vamos receber o óleo, né, para fazer esse trabalho, essa divulgação evangelística, que nesse mundo, nesse momento atual que a gente vive, é importantíssima. Então, prepare-se aí, fique atento às próximas informações. Amém? É só isso mesmo? Creio que sim. Então, coloque sobre seus pés, vamos despedir da casa, mas não da presença do nosso Deus. Amém? Como dizia uma querida missionária saudosa daqui da igreja, abençoados? Amém. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado e querido Deus soberano, obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma palavra, meu Pai. Deus abençoe o teu povo, leva em paz, dê um restante de semana de vitória, ó Deus, de portas abertas, de conquista, meu Pai, ó Deus, de processos destravados, Senhor, ó Deus, de alegrias, ó Deus, de vitórias, meu Pai, ó Deus, de cura, libertação, Senhor. Pai, que nós estejamos aqui no domingo, participando da conferência Provocadores de Milagre, recebendo, meu Pai, uma palavra abençoada, louvando e adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado, leva-nos em paz, nos guarde e nos proteja em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada vida hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, um abraço aí para cada um de vocês e até domingo.